Olá, tudo bem, pessoal? É um prazer estar conversando aqui com vocês através desse congresso hoje virtual, né? Queria me apresentar primeiro. Eu sou o Dr. Paulo Mendes Júnior, eu sou médico otorrinolaringologista. Eu trabalho no Centro da Rinite e Alergia do Hospital IPA em Curitiba. Vou falar com vocês sobre a rinite nas crianças, tá? Que tem algumas particularidades que acredito que vai ser interessante eu compartilhar com vocês, tá bom? Então vamos lá. Então as instituições que eu trabalho são o Hospital IPA, que é um hospital especializado na área de ouvido, nariz e garganta na cidade de Curitiba, e existe um centro especializado na pesquisa e no tratamento e investigações de rinite, que é o CRA. Então, assim, pessoal, para iniciar a falar da rinite, eu tenho que falar para vocês sobre a marcha atópica, tá? A marcha atópica nada mais é do que uma possível evolução de um paciente já no comecinho da tua idade para ter quadros de alergia, não somente a rinite, como também dermatites, alergia alimentares e asma. Então, vamos ver aqui o gráfico aqui. Você vai ver que no lado direito está aqui a dermatite atópica, um laranjado mais clarinho, a alergia alimentar um pouquinho mais escuro, um preto, a asma laranja um pouquinho mais forte e o cinza um pouquinho mais clarinho, a rinite. E aqui do lado, você vê a incidência, quanto isso é comum nessa faixa etária, e aqui embaixo a faixa etária que você vai ver por anos, a cada 5 anos. Então você vê que inicialmente começa com o quê? Com a dermatite atópica, que é a incidência bem mais intensa no começo da vida da criança e também associado à alergia alimentar. Já a alergia alimentar já cai muito rapidamente a partir dos 5 anos e pode se manter por quase toda a vida. Já a marcha atópica pode também ir caindo gradativamente também durante a sua fase de pré-adolescência e adolescência, às vezes se manter na fase adulta também. Já a asma começa um pouquinho depois, né? Você vai ver que ali, mas também começa bem no começo. Tem um pico maior ali nos 5 anos de idade, a criança é asmática, que vai pronto-socorro, a mamãe não aguenta mais fazer inalação, às vezes o papai e a mamãe compra o aparelho em casa também, e às vezes usa as bombinhas também, que às vezes é assim, importante de utilizar com o espaçador. E veja ali que a rinite pode começar um pouco mais arrastado, mais leve durante a sua vida, mas a partir do 5º ano de idade se torna mais intensa e pode se tornar intensa toda a sua vida. É importante você entender isso, e às vezes, dependendo da faixa etária que você vê a criança pode ter tudo bem num grau intenso, ou então você orientar essa família para não se preocupar, que algumas das alergias podem diminuir com o decorrer da sua idade. Então, primeiramente, eu vou falar de conceito, né? Rinite, o que que é? Nada mais é que uma inflamação na mucosa nasal, ou seja, a mucosa do nariz incha, vai estar inflamada ou provoca uma disfunção dessa mucosa, ela não está sendo uma função normal. Os sintomas são clássicos, é obstrução nasal, porque incha a mucosa nasal, coriza, aquela aguinha que sai do nariz, também pode provocar espirros e coceira, alguns de maior e menor intensidade, dependendo de cada caso. A intensidade também é isso. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos. E também a frequência é importante você sempre perguntar para essa família qual é a frequência. Se é todo dia, se é de vez em quando, se é exposição a algum animalzinho, ou a poeira, ou a mudança de temperatura, ou a exposição a cheiros fortes. É importante saber a frequência também, tá? Essa epidemiologia é sempre importante a gente relatar para vocês, para a gente entender um pouco mais. Então, entre 10 a 30% acontece em adultos, tá? Por esse trabalho no Lance em 2007. E chega, pessoal, a 50% em crianças. Então, quem trabalha com pediatria vai ver muitos casos de crianças com sintomas compatíveis com rinite. E nós também, otorrinos, quando atendermos crianças, vamos ver que grande parte delas que nos consultam são pacientes que têm rinite também. É importante, consequentemente, saber diagnosticar, orientar e fazer o tratamento para essas crianças. A sensibilização normal de uma população é 54%. Então, não é importante, se for fazer uma mensuração de quantas pessoas são sensíveis a ter uma possível alergia, mais da metade vai ser sensível. Mas especificamente que vai realmente provocar sintomas de 10 a 30%, que nós achamos a molécula que provoca realmente a alergia nesse paciente especificamente, que tem que ter envolvimento da imunoglobulina E para ser diagnóstico de rinite alérgica. Se não acharmos
ou o paciente não tem, ou o paciente pode ser diagnosticado com uma rinite não alérgica, tá bom? É a sexta doença crônica mais prevalente nos adultos e a mais em crianças. Então, a sexta em adultos e a maior em crianças. Então, você que trabalha em UBS, APS, atendimento primário, ou então com pediatria, ou que seja correlatos, como é o otorrino que trabalha bastante com crianças, é necessário ter o conhecimento da rinite, sim. Como nós vimos no slide anterior da marcha top, é mais raro abaixo dos 2 anos, como nós vimos, é mais comum em alergia alimentar e dermatites, geralmente pode começar aos 9 anos, geralmente a asma precede, e é importante também uma coisa, quando tiver associação da asma e da rinite, é importante saber dessa ligação, porque o paciente que tem sintoma de rinite, se não for controlado, vai ter mais crise de asma. Claro, para a família, para o papai, para a mamãe, para a vovó e para a criança, a asma tem um sintoma mais angustiante, atrapalha mais a qualidade de vida. Mas se você controlar, que teoricamente é o mais fácil, você vai controlar indiretamente ou diretamente o mais complicado, tá bom? E o pico pode ser até os 20 anos de idade, e após os 65 anos, da fase da melhor idade, é menos comum, tá bom? Através desse trabalho em 2002. Então, agora nós vamos ver uma classificação por agente etiológico. Então, a rinite pode ser o quê? Infecciosa. Então, um resfriado é uma rinite infecciosa, sabia? Uma gripe é uma rinite infecciosa. Geralmente, elas são autolimitadas, duram conforme o contato, às vezes, e pode ser viral e raramente bacteriano. Lembre que uma rinite ou um resfriado, uma gripe, pode durar até 2 semanas, tá? A partir do segundo, terceiro, quinto dia é o pior pico e vai abaixando no quinto dia. Pode estender até o 10º dia e também pode ser ocasionado até 14 dias ficar com sintomas. O que nós temos que se preocupar para esse paciente que está com sintomas? Parece ser sinusite ou resfriado, que a pessoa, às vezes o médico ou o colega vai imaginar que precisa de um antibiótico, então nos primeiros 3, 4 dias, normalmente esses sintomas são virais. Ou seja, não precisa do antibiótico, tá certo? E a partir do 5º dia não melhorou, ou a partir do 10º dia não melhorou nada, ou então teve aquela piora, teve a melhora no 5º dia, mas teve uma segunda piora, nós podemos imaginar que teve um contato, uma infecção sobreposta àquele quadro viral. Já a rinite alérgica é a mais comum, principalmente em crianças. Então, quando a criança ou a pessoa tem sintoma de rinite desde a tua infância, é mais comum que ela seja rinite alérgica. Se nunca teve, na sua fase adulta, começar a ter sintomas de rinite, provavelmente ali uma rinite chamada não alérgica, tá bom? Já abaixo de 2 anos, como nós vimos, nós ficamos na dúvida se a gente pode caracterizar como uma rinite. Daqui a pouquinho eu vou explicar para você outras situações que mimetizam ou confundem no diagnóstico. Então, lembrando que a rinite pode ser não alérgica, não infecciosa. A rinite não alérgica geralmente é por mudança de temperatura, exposição a cheiros fortes, como produto de limpeza, fumar cigarro e perfume. E mais comum de todos é a rinite mista, que é a associação das duas coisas, tá certo? E fatores predisponentes que favorecem a pessoa a ter rinite. História familiar de atopia, ou seja, o papai e a mamãe terem rinite. Se os dois tiverem rinite, a chance dessa criança ter é de 50%. A higiene ambiental inadequada. Então, é assim, quando a rinite alérgica, a pessoa tem a carga genética a ter sintoma de rinite. O que faz ter a crise, os sintomas, é o ambiente, tá? Por exemplo, se você for alérgico em exames a uma proteína, a uma pimenta, por exemplo, que só tem lá no Himalaia, e você nunca tiver contato com essa pimenta, tanto faz você ser alérgico ou não, porque você não vai ter sintoma, porque você não vai ter contato com ela. O problema é que muitas das situações são causadas por alergia ao ácaro, que é um micro-organismo que está no colchão, no sofá, na roupa de cama, no travesseiro. É mais fácil de ter sintomas. O parto cesáreo também tem estatísticas que dizem ter nascido por parto cesáreo pode favorecer ter sintomas mais alérgicos. O ideal seria um parto natural. Imunizações também, a criança que foi imunizada com as vacinas, com certinho com o calendário, geralmente tem menos chance de ter sintomas de alergia, tá? Frequentar a escola na creche. Estou fazendo essa aula agora na época da pandemia, tá? Do coronavírus. Então, nesse momento, as crianças não estão indo para a escola. E nós vimos no consultório que elas pararam de vir ao consultório, porque antes elas tinham contato com as crianças de outras famílias,
e, consequentemente, elas transmitiam secreções, saliva, espirros, e isso transmitia infecções e também aumentava o pool de possibilidade de infecções também. Nesse momento que elas estão mais em casa com o papai, com a mamãe, que ela está acostumada com os bichinhos do corpo, vai ter menos quadros de infecções e, consequentemente, também propiciar uma crise de alergia. Irmão na escola, idade escolar, também é a mesma coisa. Às vezes a criança não está indo, mas o irmãozinho de 3, 4, 5, 10 anos está indo, traz para casa aquele micro-organismo que essa criança que está só em casa não está acostumada, vai transmitir como se a criança estivesse indo para a escola, né? Exposição ao cigarro, vários trabalhos dizem isso. Papai, mamãe, os avós, as pessoas que têm contato mais próximo, fumando, a pessoa que tem alergia nasal e pulmonar pode ter um prejuízo maior de sintomas de alergia, de rinite ou de asma também. E esse é um dado um pouquinho mais controverso, se é importante a gente relatar ou revisar ou assimilar a importância do IgE total, mas tem vários trabalhos que dizem, por isso que eu coloquei para vocês, um IgE total acima de 100 unidades, antes dos 6 anos, pode ser um preditivo que essa criança, essa pessoa vai ser alérgica muito durante a sua vida. Então vamos lá, vamos falar de rinite alérgica especificamente, então, né? Lembrando que tem rinite alérgica e não alérgica. A rinite alérgica, que é então a inflamação crônica da mucosa nasal, que tem que ter a participação do IgE, aquela molécula que eu comentei com vocês, desencadeada pela exposição a alergenos específicos, ou seja, ácaro, que é poeiro pó, fungo, que é bolor e mofo, epitélio de animais como cachorro e gato, insetos como barata, por exemplo, e em animais também geral. Determina o aparecimento de sintomas como obstrução nasal, ou seja, nariz entope, respira pela boca, tem dificuldade para respirar, para dormir, espirros, prurida, coceira e também a rinorreia, né? Aquela aguinha que sai. E os alergenos mais importantes, esse comentei com vocês, e lembrando que o acre é o mais comum. Tem trabalho científico que diz que um colchão de 10 anos tem 1 trilhão de ácaros. E um travesseiro de 5 anos, 1/3 dele é ácaro. Olha só, pessoal. Então, todo dia a gente está em contato com o ácaro. Como eu falei, está no colchão, no travesseiro, na roupa de cama, no sofá, está na escola, no cinema, no trabalho, está em tudo que é lugar. Mas principalmente onde? No quarto, tá? E tem a rinite chamada não alérgica, que não tem aquela participação do IgE, tá? Mecanismo alérgico, e sim do mecanismo neurogênico ou inflamatório. Então, pode ter uma alteração de descarga do parasimpático com o simpático, que são inervações, que provocar daí obstrução nasal e principalmente coriza, ou o paciente ter um quadro inflamatório que tem sintomas. É interessante que a rinite não alérgica, o paciente dificilmente vai ter coceira no nariz, olho, garganta e também espirros, tá bom? Vai ter mais obstrução nasal e formação de coriza, tá? E o lactente, qual a diferença do lactente para esse paciente? Isso é importante, porque às vezes a mamãe vem no consultório, às vezes um pediatra orientou, um médico familiar orientou que essa criança tem rinite e fica dando antibiótico, e parece que a criança não melhora nunca. É importante a gente revisar, perguntar, reforçar que o leite, o refluxo do leite pode ir até a região nasal e, consequentemente, o leite não deveria estar no nariz, inflamar esse nariz e, consequentemente, dar sintomas de obstrução nasal, produção de secreção e o nariz entupidinho. E a secreção pode ir para o ouvido, infecção de ouvido e também até tosse por isso também. Então é importante a avaliação do refluxo em crianças pequenas, que são lactentes, que têm sintomas que parecem ser sinusite. Orientar a mamãe, às vezes, parar um tempo o leite, ou então, antes de mamar, lavar o nariz com soro fisiológico, é super importante, após a mamada também. E após deitar, não deitar logo em seguida, mamar e ficar 1 hora mais ou menos de pezinho. E se fosse durante a mamar, também ficar de pezinho, tá? Então, importante, outra situação, existe também a rinite infecciosa, nós falamos, e a adenoidite. Lembrando que a adenoide é uma carninha que fica lá atrás do nariz, que a gente não consegue ver em consultório, só vê através de um exame chamado nasofibroscopia, que é colocado uma câmera dentro do nariz e vê o nariz por dentro, ou um raio-x chamado raio-x de cavo, que a gente vai ver essa carninha. Às vezes pode ter inflamações nessas regiões, principalmente criança, que tem mais contato com outras crianças, como nós falamos anteriormente. Malformação nasal, às vezes a criança não tem uma coana permeável, né? Ou seja, buraquinho no nariz lá atrás,
não está permeável, tá bom? Ou tem um desvio de septo, teve algum trauma, alguma alteração que dificulta a drenagem, uma secreção que é produzida. Existe uma doença chamada fibrose cística que produz muito muco, que tem alterações nos cílios, tá? E é super importante a lavagem nasal com soro fisiológico. Convido você a entrar no meu canal no YouTube, me procure lá, DR de Doutor Paulo Mendes Júnior. Procura um vídeo que eu faço em mim, a lavagem nasal. É muito importante você ver esse vídeo, vai ser bom para você, para os teus próximos pacientes também, tá bom? E também isso pode ser feito a aspiração nasal na criança pequena que às vezes tem dificuldade de fazer. Como que você pode fazer? A criança meio de pezinho, inclinadinha, põe um pouco de soro fisiológico, ou com conta-gotas, ou com aquela seringuinha, com aquele sprayzinho mais suave, joga um pouquinho de soro e já pega um aspirador que pode ser em forma de pera, ou aquele que você puxa e no meio ele para a secreção, você não vai engolir a secreção e puxa aquela secreção. Isso vai ajudar muito essa criança a respirar melhor, principalmente após as mamadas. E como nós falamos anteriormente, então existem as rinites virais, tá? É muito comum em criança. Então, nas primeiras semanas de vida, pode ser decorrente por quê? Pela creche. A gente vê, às vezes, pelo hoje dia a dia, hoje o papai, a mamãe, toda a família está trabalhando, não tem onde deixar a criança, não tem a vovó, a titia, alguém de confiança para ficar em casa e deixa na creche. A criança é muito novinha, tem contato com muitas outras pessoas, e outros bebês também, pode ter a rinite viral. Na escola ou irmãos, como nós comentamos anteriormente. Nos primeiros anos de vida é comum, não deveria ser normal, mas é comum a criança ter pelo menos 10 episódios de quadro virais ao ano, ou seja, quase uma por mês. A mamãe e o papai pode ir ao consultório do médico, pediatra, o clínico geral ou otorrino mesmo para evitar. É importante avisarmos isso e também temos essa ciência que nem todas essas são bacterianas, como nós frisamos anteriormente, tá bom? No pré-escolar já está criando um pouquinho mais de imunidade, está mais tempo na escola, vai diminuindo o número de infecções por ano e chega nos escolar até 4 episódios resfriados, tá bom? Então, menor de 2 anos de idade, o que pode ser geralmente os sintomas? Uma alteração no sistema nervoso autônomo ou então no sistema imunológico. É importante ver se essa criança tem muitas infecções, tão bebezinha assim, às vezes não tem uma causa maior, investigar a imunidade dessa criança, ver se não tem fibrose cística, como nós falamos, evitar os quadros infecciosos, evitar quem tem muito contato com essa criança, deixar mais para a família. É importante que o diagnóstico nesse momento é geralmente clínico, tá? É a orientação no consultório, exame físico no consultório. E normalmente não requer muitos exames complementares. É importante esse trabalho que foi feito aqui em Curitiba, pelo Dr. Chong, Dr. Rosário também, que eles viram que quase 1.600 crianças asmáticas menores de 2 anos, 74% delas apresentavam rinite. Isso é um dado importante, que é muito mais comum a pessoa que ter asma ter rinite, pelo menos 80%, e o contrário é um pouco menor, ou seja, 30% das pessoas que têm rinite vão ter asma. Então, toda pessoa, criança, adulto que tem asma, investigue e trate a rinite, que vai controlar o sintoma de rinite e, consequentemente, controlar o sintoma de asma, tá certo? E 36% deles tinham teste positivo. Então, somente o teste estar positivo não nos diz que aquele caso é asmático, de rinite confirmado ou não, porque a criança ainda é muito pequena. Já 1.000 e poucos lactentes, quase a metade dele tem sintomas nasais e quase todos não tinham ainda sem resfriado o gripe primeiro ano de vida. Importante que a lavagem nasal se tornar importante nessa família e também lembrando que o lactente, mamar na mamãe, o leite materno traz benefícios imunológicos para essa criança também. Já a partir do 2º, 4º ano de idade, já o sistema imunológico começa a melhorar um pouquinho mais. Normalmente, essa criança já passaram por 2 fases de primavera, ou seja, já se sensibilizou a uma possível alergia ao pólen e já nesse momento pode ser discutido ou não o teste de alergia. Ainda, minha opinião pessoal, não é hora de fazer. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, nessa fase ainda, o sistema imunológico não está totalmente firmado. Se você fizer o exame, a chance de vir um falso negativo é muito grande. E também nessa idade é difícil fazer o exame com maior comodidade, maior tranquilidade nessa criança. Você vai traumatizar a criança, traumatizar a família e às vezes não vai te dar uma resposta fiel a isso, tá? Já a partir dos 5, 10 anos, já considero
uma época muito boa para você fazer o teste de alergia. Então, já o processo alérgico está estabelecido, o rash e o teste cutâneo, o rash, que lembrando que é o exame no sangue, tá? O teste cutâneo, que é o prick teste que é feito no antebraço, já são confirmatórios, já são confiáveis, e nesse momento, você achando um motivo, você pode fazer aqui uma imunoterapia, ou seja, uma vacina para a rinite, a partir dos 5 anos de idade, se essa criança está sofrendo há muito tempo. Já as comorbidades, a criança está sofrendo há muito tempo, lembrando que respirando mal pelo nariz, respira pela boca, respirando pela boca dá mais dor de garganta, pode alterar toda a formação da anatomia do rostinho, o queixo não crescer, o céu da boca levantar, o nariz entortar, os dentes ficarem tortos, tem várias consequências, como ali também a asma, a dermatite, o distúrbio do sono. Lembrando que nessa fase já podemos fazer uma previsão de uma indicação de uma imunoterapia, ou seja, uma vacina de rinite, vai manipular a situação que dá sintomas dessa pessoa. A classificação, isso é importante. Então, vamos colocar aqui em cima primeiro. Primeiramente, lá em cima, vamos ver a prevalência por faixa etária. Então, eu começo com pré-escolar, escolar e adolescente. E ao lado esquerdo, a classificação. Então, a rinite infecciosa é muito mais comum aonde? Na fase de pré-escolar e vai diminuindo conforme a criança vai criando imunidade e vai crescendo. Já a rinite alérgica é ao contrário, tá? Já como nós vimos naquela primeira slide nós da marcha top, que é menos comum ser rinite alérgica, confirmado com os exames na fase de pré-escolar, e é muito mais comum na adolescente ou na fase escolar, porque ela foi sensibilizada, teve contato com vários outros componentes alergênicos. Já a não infecciosa ou alergênica, não alérgica, pode ser em qualquer fase. Lembrando que a exposição a irritantes, como fumar cigarro, perfume, produto de limpeza, ataques, sintomas, a doença, o refluxo, como comentei com vocês, que às vezes o ácido do estômago, juntamente com o leite, pode favorecer. E nos adolescentes escolares, outras alterações podem acontecer, hipotiroidismo, gravidez na adolescência, medicamentos que podem afetar. Lembrando que não deve se usar aquelas gotinhas do nariz, são os vasoconstritores, tá bom? Alteração neurogênica, vasomotor, e às vezes não acha o motivo, que é o idiopático, tá? Aqui nós vamos ver mais um gráfico para você entender melhor. Se quiser até tirar uma foto, fique tranquilo, isso aqui é um resumo da minha aula praticamente. Então, de 0 a 6 meses, geralmente uma irritação da mucosa, às vezes pode ser o perfume da mamãe, do vovô, as pessoas que visitam, que cuidam dessa criança, ou o cheiro da fralda, da manta que ela usa, e provoca a secreção. Então é importante lavar o nariz com soro e usar aquelas bombinhas de aspiração. Já de 6 a 2 anos, já começa a ter uma maturação maior do sistema imunológico e já pode ser iniciado medicamentos, que nos próximos slides eu vou indicar para vocês quais são as possibilidades de tratamentos e medicações. 2 e 5 anos de idade, já pode ser utilizado o corticoide nasal, aquele spray de medicação. A orientação é sempre do médico, tá, que está assistindo, ver a intensidade, qual molécula do corticoide nasal melhor, e já pode começar a fazer os exames a partir do 5º ano de idade. Já 5 e 12 anos, já pode ser indicado, se dependendo do tratamento não foi feito com uma grande eficácia, os sintomas incomodam bastante há muito tempo, pode ser feito daí a imunoterapia, que é a vacina e rinite, e existe até um spray de antihistamínico, ou seja, um spray de antialérgico, tá? E acima de 12 anos é praticamente um adulto, tá certo? Tanto de peso, de idade também. Isso eu queria reforçar para vocês. Então, a importância da lavagem nasal. Se no resumo da aula vocês absorverem isso, que todo mundo, eu, você, os teus futuros pacientes, teus familiares devem lavar o nariz com soro, já está ótima a minha aula para você. Lave o nariz com soro, porque o nariz é um filtro, lavando o nariz vai remover qualquer impureza que você possa inalar, tira as secreções que são produzidas e também hidrata o nariz, principalmente em época de tempo seco, tá bom? Então, a inflamação da mucosa nasal produz mais muco e também diminuição dos batimentos ciliares. É importantíssimo em pós-operatório na região nasal. Doenças com mais produção de muco e secreção, como a fibrose cística, é super importante a lavagem nasal. E lembrando que algumas situações ressecam a mucosa, formam cascas no nariz. Essas cascas podem ser retiradas às vezes, por crianças pelo dedo, isso sangrar e vai incomodar bastante essa família também. Esse é um trabalho científico de meta-análise mostrando a importância da lavagem nasal. Então, existem 10 trabalhos de diferentes centros que coletaram com 400 pacientes, sendo que deles 86 são crianças entre 5 e 15 anos. Uma das questões que era a melhoria da queixa de obstrução nasal, 70 delas que melhoraram tinham como lavagem nasal feita diariamente, tá bom? E a frequência também diminuiu em 67% de outros usos de medicações. Olha que interessante, pessoal.
Só o soro fisiológico já trouxe um benefício a essa família. E o questionário de qualidade de vida foi positivo, entre 30% até 40% dessa família. Olha só, uma lavagem nasal. Às vezes você acha que uma coisa obsoleta, não é, ajuda e ajuda em muito. O tratamento pode ser feito utilizando a cetirizina, tá? Que em crianças acima de 6 meses pode ser feito, a desloratadina acima de 6 meses também, e a fenoxifenadina acima de 6 meses também. Então, são medicações que podem ser feitas acima de 6 meses, tá? Olha, então antes disso, já tem um pouco mais de dificuldade de fazer esse tratamento. Já uma metazona, que é uma spray medicação local, pode ser feito acima dos 2 anos de idade, como também o fluorado de fluticasona, acima de 2 anos também que você pode utilizar. As outras moléculas são acima de 4 e 6 anos, tá certo? E outras medicações que a gente pode utilizar. A zelastina, lembrando que é um antihistamínico nasal, tá? Um antialérgico nasal, acima dos 6 anos. Hoje em dia eles estão em falta na forma isolada, mas elas têm também em composição associada com uma outra molécula também. E pode ser utilizado também os antagonistas de receptores leucotrienos, o famoso montelukast. Lembrando que não é para melhorar a imunidade, tá? E sim é um antialérgico relacionado a antileucotrieno. Acima de 6 meses, a gente pode utilizar também. E lembrando que ele também pode ser feito em pacientes em rinite alérgica persistente. O ARIA, que é uma associação que foi feito um apanhado de vários trabalhos científicos e fizeram uma diretriz que sugere o uso de antialérgico via oral em relação ao fazendo um comparativo ao antileucotrieno. Então, a maior possibilidade de melhorar os sintomas e qualidade de vida sendo relacionado ao antialérgico via oral. E pacientes com asma associada podem se beneficiar do antileucotrieno. Isso é legal. Se você vê esse paciente que tem sintoma de rinite e asma, acredito que o antileucotrieno associado na tua receita pode ser interessante. Já relacionado à SLIT, que é a vacina sublingual. Lembrando que existe a vacina sublingual e a vacina injetável. Cada vez mais estão sendo utilizadas a sublingual, que são gotinhas, para ser sincero, ela se chama sublingual, mas cada vez mais estamos indicando, ó, entre o lábio e o dente, tá? Que ele tem mais células de Langerhans e vai ser mais absorvido. Então, ela foi indicada, foi já reconhecida em 1998 pela Organização Mundial da Saúde como um tratamento eficaz. Em 98, a Academia Europeia certificou que é realmente interessante e pode ser indicada para os pacientes. Em 2001, a rinite, a alergia e o impacto da asma, que é o ARIA, deu como alternativa viável para imunoterapia injetável em adultos e crianças. Isso ajudou muito a abrir um leque gigante para as pessoas que às vezes têm receio de fazer injetável por vários motivos. E lembrando que a sublingual também é mais segura que a injetável também. E aqui nesse trabalho aqui do Gina, nós vimos que no STEP 3 diz que pode ser indicado no STEP 4 a vacina da imunoterapia sublingual se o paciente tiver asma também. Além da rinite, a associação com a asma pode ser um potencial indicativo para vacina. Esse aqui praticamente é o final da aula aqui. Vou mostrar para vocês um resumo de como a gente vai indicar um tratamento e outro. Podemos fazer um step down, um step up, tá? Então, step up, vamos ver aqui à esquerda, que é da terapia, se o paciente não estiver controlado, tá bom? Evitar o que? Triggers, que seriam causadores. Por exemplo, se o paciente fala que mudança de temperatura incomoda ele, evitar mudança de temperatura. Se incomoda ele exposição à poeira, evitar que tenha exposição à poeira, ao pólen, animais e assim por diante. Evitar causadores, tá bom? E também aqui, ó, indicação da lavagem nasal com soro fisiológico. E no primeiro, você pode começar lá de cima ou começar de baixo para cima. Pode fazer uma associação de histamínico, etileucotrieno e anticotrieno, que é o antagonista, né? E também um corticoide nasal. Dependendo se o paciente volta com você melhor, você pode fazer um step down, ou seja, diminuir uma medicação, fazer um corticoide nasal e diminuir mais ainda se o paciente estiver melhor, que é um antihistamínico nasal ou oral. Ou o contrário, se o paciente não está melhorando, você pode até indicar para ele uma imunoterapia, que nós falamos agora, a vacina de rinite, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para todos vocês. Fica o convite, se vocês quiserem me acompanhar, eu tenho minhas mídias sociais, eu tenho Facebook,
tenho Instagram e tenho um canal no YouTube. Convido vocês a se inscreverem no canal. Estou na campanha para chegar a 100 mil inscritos. Estou com 79 mil até o momento. Espero vocês se inscreverem lá, que vão me ajudar bastante. Quero ganhar aquela placa lá de youtuber, né? Legal, né? Um médico ter uma placa como essa. Tem meu contato de e-mail, meu site também e tem o local que eu trabalho também. Muito obrigado pela comissão organizadora pelo convite. Fiquei muito lisonjeado. Até a próxima oportunidade, pessoal. Um abraço. Tchau.